Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Um prazer fazer parte do evento. Meu nome é o professor Douglas Pierre. Nós vamos trabalhar hoje a extensão e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS da ONU. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do desenvolvimento sustentável e o papel dentro da pesquisa da academia da universidade, né? Fazendo aí um recorte histórico e trabalhando as principais perspectivas e conceitos. Dentro das ODS, tá? Nós vamos trabalhar aquelas que realmente fazem parte dentro das instituições de ensino superior aqui no Brasil nos últimos anos, principalmente de 2015 para cá, pegando ali o recorte de 2018, 2019, teve o período da pandemia em que esses trabalhos de extensão foram suspensos um período, foram prejudicados e com retorno mais recentemente, tá? Então tá aí minha formação, no final tem os contatos das minhas redes sociais. Quem quiser mandar mensagem, sempre estou à disposição para responder. Então, nosso roteiro, ele vai falar por que a extensão deixou de ser periférica, marco legal e curricularização da extensão, amplitude e transversalidade, os conceitos, Agenda 2030, evidências e casos, vou trazer dois casos rápidos aqui do estado da Paraíba, da Universidade Federal, das universidades aqui da Paraíba, e desafios e caminhos para a consolidação, tá? Tese central, que é da Torre de Marfim, a âncora do desenvolvimento. Ficou bonito, hein? Então, o que é uma torre de marfim? Pesquise quem não sabe. E o que é uma âncora? Uma âncora de desenvolvimento. A extensão universitária deixou de ser ação periférica e assistencialista para se tornar o eixo que territorializa políticas globais, transformando as ODS em soluções concretas nos territórios. Nós vamos ver ODS por ODS daqui a alguns slides, tá? Então, o objetivo é que a extensão universitária, ela ganha um protagonismo nos últimos 10 anos e ela deixa de ser uma ação que é ali para complementar currículo que você precisa fazer, que o pesquisador ou estudante universitário ele tem que fazer para ser algo que efetivamente traga resultado para todos os lados envolvidos, tá? Antes, um mecanismo unidirecional de iluminação da comunidade, intervenção pontual e filantrópica. Isso significa o quê, professor? Significa que antes a extensão era vista quando a universidade ela se permitia sair dos muros para chegar até as comunidades, agir ali de maneira pontual, era muito aquela ideia de que a universidade do conhecimento superior científico está chegando ali para iluminar aquelas pessoas e trazer e levar soluções para os problemas do dia a dia, tá? Mas isso era uma visão que não resolvia os problemas, resolvia o problema de quem estava na universidade, porque gerava certificado, poderia gerar bolsa, currículo, mas não agregava. Claro que existiam as suas exceções, a extensão como um todo, tá? Agora, é um processo dialógico interdisciplinar e transformador com amplitude socioterritorial e com transversalidade. Quem está na educação, quem está na pesquisa, quem está nas ciências, quem está em qualquer área das ciências, seja exatas da saúde, humanas, sabe que a transversalidade é básico, né? Um conceito básico. A consequência, a universidade vira um laboratório de territorialização da Agenda 2030, âncora de desenvolvimento sustentável. E o que tem de gente falando besteira sobre a Agenda 2030 na internet não é brincadeira. Por isso que é importante que nós possamos estudar, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão ver o que é a Agenda 2030 pela primeira vez, tá? As ODS. Marco legal, a curricularização da extensão. Vou trazer aqui algumas normativas que já estão ficando, entre aspas, ultrapassadas, mas, como eu disse, é um recorte histórico contextualizando a questão das ODS. Então, a ODS ela vai entrar.
Então, ela está ali. Ela vai ser instituída em 2015, as ODS, e o Plano Nacional de Educação, ele vai ser inserido neste meio, 2014 e 2024. O Plano Nacional de Educação, ele teve validade até 2025. O nosso plano atual, na verdade, a virada de ano ainda estava com esse Plano Nacional de Educação 2014 e 2024. O nosso Plano Nacional de Educação, o novo Plano Nacional de Educação, ele tem aí, acho que 2 meses de vida, tá? De execução. Eu participei da fase aqui no estado da Paraíba da construção do PNE. Ano passado ainda estávamos nas discussões, né, dentro dos conselhos do Conselho, que é o Conselho de Secretários de Educação do Brasil, dos estados, né, do Brasil. Eu ainda estava nesse período discutindo ainda em Brasília, mas tivemos finalmente a aprovação, que é uma extensão do último PNE com ajustes, ampliando aquilo que foi conquistado. Então, a extensão entra nesse contexto, tá? A resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7 de 2018, Diretrizes Nacionais da Extensão e Integração Dialógica e Transformadora dos Institutos de Educação Superiores e barra sociedade, que é a resolução que vai trazer a normativa ali, a regulamentar, que vai direcionar as ações da ODS da ODS e do Plano Nacional de Educação na prática, tá? A carga horária para a extensão de 10% da carga horária curricular da graduação destinada às ações de extensão, pesquisa e extensão. E a vigência desde 2003, implementação massiva nos institutos superiores, com impacto em todas as matrizes curriculares. É uma construção que vem lá de 2014, passando pela implementação, pela adoção dos países que fazem parte da ONU desde 2015. 2018 você tem essa resolução, então a gente vê que é uma construção histórica passo a passo, com um mínimo de 10%, né, 10%, e aí a vigência desde 2003 é que a partir de 2003 essa implementação ela vai ter impacto no currículo das universidades dos institutos e nos institutos superiores, tá? De educação. Mais que burocracia, um giro epistemológico. A curricularização não é só reordenar as matrizes horárias então, como era assistencialismo, eu já falei, ótica filantrópica e pontual, aquela ótica de que vamos fazer um trabalho de extensão para atuar naquela comunidade para tentar resolver ali o problema um problema pontual, e isso vai trazer um alívio momentâneo. A ideia da extensão hoje vai muito além dessa ideia de trabalho pontual, tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Via de mão única, a academia ilumina a comunidade, que é a ideia de que os universitários, os professores, os estudantes estão saindo ali para fazer uma visita, chegava todo mundo numa van para ser admirado e que as pessoas escutassem aquilo que os universitários estavam falando, tá? E os silos de conhecimento pronto e departamental, lembra que eu falei da transversalidade? Você tinha extensão em uma determinada área que era fechada e atuava pontualmente para resolver aquele problema específico, tá? E agora a extensão passa para o diálogo, uma interação horizontal e democrática do diálogo, tá? A ideia da via de mão dupla, para simplificar, no qual a experiência ela é passada, ela é recebida, existe uma troca, chegando à transformação, que é a produção do conhecimento, com a sociedade, tá? A produção do conhecimento ele não está preso na universidade, mas ele não, você não produz o conhecimento, a ideia antiga de produzir o conhecimento para levar até a sociedade. A sociedade, ela faz parte da construção deste conhecimento. E o pensamento sistêmico de amplitude e transversalidade daquele pensamento chamado de silo, tá?
que é um conhecimento pronto, fechado em suas caixinhas, cada um como fosse mesmo um silo, tá? Multi-item e transversalidade. Vamos entender um pouquinho para não ficar com dúvida. Conceito de multidisciplinaridade, áreas atuam em tarefas separadas e estanques na mesma comunidade. Relação com as ODS, intervenções isoladas, um único ODS por vez. A multidisciplinaridade já foi um conceito bem utilizado. E na época, dentro do contexto, era interessante gerar um avanço ao que existia anteriormente, tá? Depois a gente passou para uma versão de interdisciplinaridade, não faz muito tempo, áreas, fundo de teorias e métodos, uma solução conjunta. Integração tática de dois ou mais ODS, 6 mais 9, por exemplo. Aí, que danado é esse 6 mais 9, professor? Matemática? Não, não tem nada a ver. Nós vamos entender quando eu mostrar o quadro da ODS. E a transversalidade, o desafio atravessa o currículo e a extensão integra o ensino e a pesquisa. O desafio atravessa o currículo, a extensão integra o ensino, a pesquisa. A área de atuação, o campo, faz parte tanto da pesquisa, como também é um campo do ensino e aprendizagem. A Agenda 2030 vira eixo central da formação, da gestão, e aí nós não vamos mais trabalhar, quando pega a Agenda 2030 com suas 17, com seus 17 pontos, mais os três que o Brasil utiliza, não se trabalha de maneira isolada ou escolhendo um ou dois, três pontos. Tudo é transversal. Tá? Transversalidade versus interdisciplinaridade. A primeira é estrutural e pedagógica e rompe os silos e altera as matrizes analíticas. Amplitude e densidade não é apenas alcance. O impacto não se mede só pelo número atendido, que é aquela visão beba água ou hidratação, da sua preferência. O impacto não se mede apenas pelo número. Não, a pesquisa de extensão não tem apenas o caráter quantitativo, tá? Ele é principalmente qualitativo, amplitude e densidade dessas formações na governança local, nas políticas públicas, na cadeia produtiva. Articula o tecido social, cria ecossistemas de resposta que unificam frentes municipais, estaduais e internacionais. E isso vocês vão ver que vai mudar na perspectiva de pesquisa dos últimos 10 anos. Posição institucional singular, a universidade conecta atores que dificilmente dialogariam sozinhos. E transformação estrutural, muda trajetórias de vida e o fluxo econômico de territórios vulneráveis. A ideia atual, dentro da Agenda 2030 das ODS, é que o trabalho de extensão ele sai da universidade, chega até determinada localidade e ali ele promove uma transformação de mão dupla, tá? Em duas vias, ela vai e volta, transformando também a universidade dentro da possibilidade e aquela localidade deixando ali um trabalho que vai permanecer. Então, não é um trabalho que você vai ter data de início e data de fim. Claro que terá, porque as pessoas precisam entrar e sair da universidade, os professores pesquisadores vão para outros projetos de pesquisa e extensão, mas o trabalho executado, ele permanece, ele deve permanecer, ele é aprimorado, ele ganha autonomia para além das portas, das paredes da universidade. Então, chegamos finalmente, aí já aqui no meio da nossa apresentação, da nossa conversa, do nosso diálogo, na Agenda 2030 e as ODS. Você não está entendendo nada se você não tem ideia do que é a Agenda 2030. Quem escolheu assistir a temática, pelo menos tem o interesse, né? Então já deve ter uma noção básica. Mas o que danado é essa Agenda 2030 e essas ODS, adotada na Assembleia Geral da ONU de 2015, significa que foi adotado pelos países que fazem parte da ONU. Então, o mundo inteiro trabalha com, tirando exceções extremamente pontuais, com a Agenda 2030. Vamos entender o que é isso, tá? São 17 objetivos e 169 metas indivisíveis. Ou seja, você não tem como deslocar essa meta e
fragmentá-la, tá? Três dimensões equilibradas e indivisíveis. Você tem a dimensão da economia, crescimento inclusivo, trabalho decente e inovação. Então, os países, a pesquisa e a extensão, elas estão voltadas para, na economia, o crescimento inclusivo, o trabalho decente e a inovação. Social, erradicação da pobreza, saúde, educação e equidade. Equidade, lembre-se que a gente não fala mais da questão não é igualdade, tá? Equidade é proporcionar que pessoas, grupos sociais diferentes possuam a mesma possibilidade, ou pelo menos estejam cada vez mais próximo, os caminhos que levam a um objetivo final, tá? Então, para que isso aconteça, é preciso equidade, é preciso diminuir a diferença entre a elite e quem está na periferia da socioeconômica, tá? E isso, economia e social, não se separa do ambiental, que é a terceira dimensão das ODS. Clima, biodiversidade e uso sustentável dos recursos. Progressos em um objetivo dependem dos avanços nos demais. Limitar um projeto a um único ODS é um equívoco metodológico. Não tem como se fazer um trabalho de extensão. Eu trabalho muito, como eu trabalho na Secretaria de Educação aqui da Paraíba, o nosso trabalho é muito voltado nas ODS dentro das escolas de ensino básico. Temos ali o fundamental, o médio, EJA, né? Todas essas. Então, é um trabalho que envolve todas as ODSs e isso acontece de maneira que seja algo equilibrado. Ah, é muito. Como eu vou fazer isso para equilibrar 20 ODSs, que aqui no Brasil se trabalha com 20 ODSs? Com o passar do tempo, percebe-se que é algo natural, tá? E a gente consegue ver isso na agenda, o que danado então são essas ODS, as 17 ODS. O professor já falou 17 ODS, você já falou 18, 19 e 20. Vamos entender agora. A ONU adotou oficialmente e até hoje funcionam. A Agenda 2030, ela tem oficialmente 17 ODS, tá? Um por um. Erradicação da pobreza é a número um. Fome zero e agricultura sustentável. Saúde e bem-estar é a 3. A 4, educação de qualidade. Aí você diz, está na Secretaria de Educação. Quem é da educação trabalha com a ODS 4. Quem está na Secretaria de Saúde trabalha com a ODS 3. Não, não é assim, né? Dentro da educação, todos esses tópicos aqui, todos esses pontos, todas essas ODS, elas funcionam. Assim é na saúde e qualquer área que você possa pensar e imaginar. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. 9, 10, redução das desigualdades. Lembra que eu falei da equidade? 11, comunidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias, meios de implementação e meios de implementação. Essas são as 17 ODS da ONU, tá? Professor, você falou de 20, se acalme, não tenha pressa. Os ODS conectam o tripé universitário: ensino, formar consciência sobre direitos e inclusão, egressos preparados para o trabalho decente, ODS 8, e contra a desigualdade, ODS 10. Quem são os egressos? São aqueles que saem da universidade. Como é que isso funciona, por exemplo, aí na secretaria, numa secretaria de educação? Nós trabalhamos com os egressos que saem do ensino médio. Então, aquele aluno que entra lá pequenininho, que o município pega no ensino infantil, na creche, ele passa por todo o sistema de educação, ele vai para o ensino médio, que é a responsabilidade maior do Estado, dos estados, né? A preocupação é que quando ele saia do terceiro ano, este egresso,
ele esteja preparado, inicialmente, claro que ele é um adolescente ainda, para poder aí trabalhar com essas ODS, tá? O trabalho decente, principalmente aqui nas escolas integrais, nas escolas técnicas, tem essa preocupação focada no trabalho decente, contra a desigualdade, todas aquelas ODS que eu falei, igualdade de gênero, tá? E isso vai ser trabalhado ainda mais dentro da universidade. Pesquisa gera tecnologia social, dados de precisão e soluções para a transição ecológica e a resiliência climática. Isso pega todas as áreas da pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, que também não se separam, tá? Aqui você tem ensino, pesquisa e extensão. Se você está trabalhando um trabalho de extensão, você está trabalhando com pesquisa e ensino. Se você está trabalhando com ensino, trabalha com pesquisa e extensão. E quem faz pesquisa, ninguém faz pesquisa isoladamente. Antigamente a ideia do pesquisador, né? Então, por exemplo, eu sou formado em história, então o historiador é aquele que trabalha fazendo pesquisa de história. Não. A definição, inclusive pela Associação Nacional dos Historiadores, o que é o historiador? É aquele que trabalha com ensino e pesquisa em história. É o professor de sala de aula, ele é historiador. Aquele que trabalha com pesquisa também é historiador, porque ele não se divide. Quem está em sala de aula, precisa pesquisar, ele trabalha também com pesquisa, e aquele que é pesquisador também é um professor. E ambos trabalham com a questão da extensão, que seja universitária ou extensão dentro do pensamento aqui da educação básica, tá? A resposta do Sul Global, aí quando a gente está falando de Sul Global, aí vamos lembrar aí de Boaventura Souza Santos e dos diversos autores pós-coloniais e decoloniais. Aí já é uma história mais complexa para quem é da área específica, tá? Mas o sul global é o quê? Pega, memoriza, imagine aí na sua cabeça o mapa onde estão os países que possuem um desenvolvimento econômico maior. São os países do norte global. Tá? Você vai ter Estados Unidos, Canadá. Significa que todo país que está no norte ele é extremamente desenvolvido? Não, nós temos os países em desenvolvimento, grandes países em economia, mas que possuem ali uma grande desigualdade. Por exemplo, o México. Ele está no norte, mas é um país que não faz parte da elite econômica. Mas aí você tem ainda no norte toda a Europa, então, por isso que chama-se os países do norte global, principalmente a Europa e Estados Unidos, são aqueles que ditam as regras de como o mundo mais ou menos gira, tá? E principalmente na ONU eles têm uma força muito grande. Por isso, o Brasil, como um país, um dos maiores países do sul global, que é a parte de baixo da linha do Equador, uma economia, uma das maiores economias desse norte, deste sul global, ele resolveu adotar três ODS a mais, tá? Que são a 18, a igualdade racial, combate ao racismo estrutural, institucional e epistêmico, ambientes educacionais seguros e permanência de estudantes racializados. Arte, cultura e comunicação, a 19, salvaguarda da memória e soberania cultural, comunicação como instrumento do empoderamento cívico. E o 20, povos originários e comunidades tradicionais, respeito a territórios, saberes ancestrais e inclusão de epistemologias indígenas na pesquisa. Então, além das 17 ODS da ONU, o Brasil tem mais três. Significa que essas três não fazem parte das 17 originais? Não. Apenas aqui é um desdobramento para mostrar que essas três questões, dentro daquelas 17, elas estão inseridas naquelas 17. Tá? Lembra que lá está falando de equidade, fala de trabalho, fala de combate a questões de gênero, a racismo, tudo isso está lá. Mas aqui ficou explícito, tá? A igualdade racial, arte, cultura e comunicação, povos originários e comunidades tradicionais. Aqui na Paraíba fizemos algo parecido no plano estadual, no último plano estadual de educação, que estamos agora construindo um novo plano estadual de educação, tá? Eu também faço parte, fiz parte da comissão que fez o monitoramento do último e agora estou fazendo parte da comissão que está fazendo a construção do novo plano estadual. E no último plano estadual, eu não estava presente na construção, ainda estava no meu caminhar acadêmico, mas lá na construção, em 2015, 2014, 2015, do Plano Estadual de Educação, a Paraíba adotou alguns objetivos a mais.
do que o Plano Nacional de Educação, tá? Por quê? Justamente uma delas era a questão da igualdade racial e outra foi a dos povos originários tradicionais e povos originários e comunidades tradicionais. Era uma forma de deixar explícito que na Paraíba estes temas eles possuíam uma importância grande, né? Era o objetivo realmente prioritário do Estado. E o Brasil fez a mesma coisa aqui nas ODS. Nas ODS. São 17 ODS, mas o Brasil decidiu ali que adotaria 3 ODS a mais: a igualdade racial, a arte, cultura e comunicação e os povos originários e comunidades tradicionais nas ações de Estado, tá? Lembre-se que, quando a gente fala das ODS da ONU, são 17. Quando eu estiver falando de Brasil, o Brasil trabalha com 20, tá? E nos trabalhos de pesquisa e extensão, é extremamente forte essas três aqui. A maioria do trabalho de pesquisa e extensão das universidades de ensino superior, das instituições de ensino superior do Brasil, elas trabalham na 18, 19 e 20 como prioridade, tá? Não significa que não trabalhe todas trabalham com as outras fazendo esse trabalho é, de diálogo e de informação que transpassa. Tá? Da proposta acadêmica a critério federal. Documento da área CAPES 2025-2028. As ODS adjacentes 18, 19 e 20. Aí nós já vamos entrar no novo Plano Nacional de Educação. E a emergência climática, ODS 13, tornaram-se critério mandatórios de avaliação da pós-graduação no Brasil. A pós-graduação no Brasil, um dos critérios de avaliação da qualidade é o volume de pesquisas impacto comprovado nas ODS 18, 19 e 20 e na emergência climática 13. Então, impacto social comprovado, demonstração quantitativa e qualitativa de ingressos e permanências de grupos vulnerabilizados, que é impacto social, é aquilo que nós falamos lá no começo. É o legado, eu não gosto de usar a palavra legado porque parece muito ainda a ideia da iluminação do ensino superior, mas é o trabalho que continua após o fim oficial daquele trabalho de extensão, tá? Equidade da composição, redução das desigualdades de gênero e étnico-raciais entre docentes e discentes. E reparação histórica, a extensão atrai ensino e pesquisa para o horizonte comum, não atua de maneira isolada. Aqui na parte final da nossa apresentação vai ser bem mais rápida, tá? Eu quero só trazer dados e exemplos. Evidências, aí eu peguei aqui dados da UFPB e da Pró-Reitoria de Extensão, mapeamentos da chamada de 2019. Por que 2019, professor? Que coisa antiga? Não tem nada antigo. Lembra que a gente está falando do recorte 2015 a 2026? Lembre-se que 2020, 21, 22, os trabalhos de extensão foram extremamente prejudicados pela pandemia. Então, a gente vai ter um retorno, inclusive, de trabalhos de projetos de extensão antes, tinham ali a ideia antes de 2020, eles estão sendo executados agora, tá? 82% dos projetos desses projetos de extensão aprovados, eles estão alinhados às metas da Agenda 2030. Eu nem consigo imaginar qual é a porcentagem que não está. Que tipo de projetos, talvez sejam projetos bem específicos, em áreas extremamente pontuais. 154 projetos na ODS 3, saúde e bem-estar, que é uma área que produz muito. Projetos na ODS 4, educação e qualidade, que são as duas grandes áreas que produzem muito, 112 projetos. Concentração em área de saúde e educação, tradição nas licenciaturas e cursos da área de saúde, o potencial não realizado está em integrar esse projeto sobre governança transversal. Hoje, grande parte ainda opera de forma fragmentada, e que é uma realidade, apesar de todo o conceito que eu falei da transversalidade, a área da educação e a área da saúde eles possuem uma dificuldade grande, infelizmente, do diálogo devido a anos e anos da ideia de trabalho em caixinha, né? Então, o que é saúde e bem-estar está aqui, o que é educação está em outra caixa, e unir estes pontos não é fácil, tá? Mas é o objetivo.
Capilaridade da universidade como motor local, 447 projetos da Probex 2018 por escopo territorial. 70,5% local, projeto local, 22,8% regional, 3,1% nacional e 3,6% internacional. Mais de 93% local, mas regional, a universidade é agente transformador direto do seu território, um laboratório em tempo real. Inovações testadas na periferia dos campos ganham tradição para virar políticas públicas em escala nacional. E isso aí, eu não sei se alguém estava ligado, mas eu falei isso lá no iniciozinho da apresentação, sobre a mudança da perspectiva do campo da pesquisa dos alunos no Brasil. Porque existia uma tradição muito grande de você falar sobre temas. Ah, eu preciso falar de um tema nacional ou internacional que tem um impacto, uma relevância quase que intergaláctica, né? Porque minha pesquisa, meu trabalho de extensão, ele precisa ser reconhecido principalmente pelo campo científico do sul global, ele tem que ter um impacto realmente internacional. Quando esse impacto internacional, ele acontece de fato nas pesquisas locais, regionais, tá? Ah, é a pesquisa, é a transformação feita nas pequenas localidades, nas micro-regiões, é o trabalho de extensão feito com conhecimento de vida que o próprio pesquisador traz e ele consegue, de maneira mais efetiva, atuar naquele problema para que possa existir esse diálogo, essa via de mão dupla, tá? Estes trabalhos são os trabalhos que estão sendo reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, tá? E é uma mudança muito grande, que há 20 anos, por exemplo, no campo da história, as pessoas queriam escrever sobre Europa, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre questões que o mundo debate dentro do campo da historiografia. Você pega hoje as pesquisas dos estudantes de TCC e de pós-graduação no campo da história e da educação, são pesquisas de micro-região, né? Que é extremamente importante, extremamente relevante, e estão dentro aí dessas 20 ODS aqui no Brasil. Só um caso bem rápido para a gente encerrar. São dois casos. Uma delas, a usina solar solidária na UFPB. Quem tiver curiosidade precisa pesquisa um pouco sobre economia solidária, que aí tem algumas coisas específicas para você poder entender como é que isso funciona. A primeira usina solar solidária da Paraíba, 2.000 quilowatts mês, 6% subsidiam 8 famílias em vulnerabilidade. Inovação. Economia de até 75% na conta, parte doada a banco comunitário e devolvida como cashback na moeda social Orquídea. Moeda social, quem se interessa pelo tema, como é que funciona a economia solidária sem trabalhar com o dinheiro que nós conhecemos? Existe um monte de projetos. Só aqui em João Pessoa eu conheço quase 5, 6, 7 projetos de extensão que viraram uma moeda social dentro daquela comunidade. Ou seja, as pessoas trocam valor financeiro monetário não com real, nem com Bitcoin, nem com Pix, tá? É através de uma moeda que existe apenas naquela localidade. A orquídea só circula no comércio local e o fundo reinveste e amplia o parque gerador da nova economia solidária. Então, você está comprando ali numa mercearia na sua localidade, você não paga. Deu quanto? R$ 10? Não, deu 10 orquídeas. Esses 10 orquídeas vão ser trocados ali dentro daquela própria comunidade e vai gerar um valor social. ODS articuladas 1, 7, 8, 9, 10 e 17. Foi legal. Parceria, redução de desigualdade, infraestrutura, trabalho e crescimento. Caso 2, plataformas da e-troca, o FPB, o FCG, o EPB e o FCG em Campina Grande, que é a UFPB, para quem não é daqui da Paraíba, a UFPB, ela tem os campos em João Pessoa e no interior. A UEPB, ela tem um campo em João Pessoa, ela é forte é a Universidade Estadual em Campina Grande. E a UFCG, ela possui o seu campo principal em Campina Grande e nas cidades também do interior. São as três maiores universidades aqui do nosso estado, tá? Projeto Reutiliza, da Expotec 2023. Economia linear, obsolescência programada e excesso de resíduos de aterro, que é um problema seríssimo. Solução: mercado digital de trocas diretas de bens e serviços sem dinheiro, prolonga a vida útil dos materiais. Transversalidade, computação e relações internacionais, o EPB mais ciência da computação, o UFCG, que inclusive é
um dos cursos, um top 3 cursos de ciência da computação do Brasil e da América Latina, da UFCG, Ciências Duras e Humanidades Juntas. ODS articuladas 12, 11 e 9. Significa que não tem nenhuma outra? Não. Apenas essas foram escolhidas para serem as principais, tá? Desafios e caminhos, consolidação, resiliência cultural. Desafio, parte do corpo docente ainda vê a extensão como periférica ou amadora. Caminho, engajar as NDEs e colegiados, reconhecer a extensão no prestígio acadêmico, a permanência. Desafio, ações episódicas dependentes de um único semestre se diluem. Caminho, ancorar turmas em programas permanentes, programas mães já consolidados. E gestão sistêmica, auditar, mensurar milhares de projetos é uma aprovação executiva, uma aprovação executiva e o caminho, plataformas digitais que vinculam cada ação aos ODS e geram laboratórios fidedignos, tá? Resiliência cultural, permanência e gestão sistêmica. Dentro das ODS, o que nós temos que levar em consideração também é o monitoramento com a tecnologia, tá? As plataformas digitais, elas ajudam bastante a questão do monitoramento. Conclusão, finalizando, já falando que foi um prazer grande falar sobre o tema. Amplitude e transversalidade não são conceitos demagógicos, são parâmetros passíveis da gestão, mensuração estatística e replicação modular. A extensão amadureceu, deixou de ser um apêndice caridoso e virou o arcabouço metodológico da indissociabilidade universitária. As ODS não são linguagens comuns. Taxonomia universal. Perdão, as ODS são a linguagem comum. Taxonomia universal que equaliza saberes entre engenheiros, gestores, sociólogos e professores. Lembro que eu acabei de falar sobre a questão da necessidade de diálogo entre a educação e saúde e as diversas áreas. O Brasil propõe ao mundo as ODS 18, 19 e 20, afirma a autoria sul-americana do desenvolvimento socioecológico. E o futuro exige coesão, custeio não contingenciável e superação da relutância cultural para blindar o ecossistema extensionista. Todos esses desafios são, e avanços dos últimos 10, 11 anos vão construir a próxima agenda muito provavelmente as ODS 18, 19 e 20 elas possam fazer parte efetivamente da agenda da ONU, tá? Que é extremamente importante, que vai ser uma agenda com ajustes, onde será possível monitorar e fazer as notas técnicas daquilo que deu certo e não deu, principalmente do que não deu certo, para que a gente possa pensar aí o futuro. Mas é dentro desse contexto que a extensão funciona e a extensão trabalha. Tá aí meus contatos de e-mail principal, Instagram e LinkedIn, tá? É o mesmo, @Douglas Pierre. Um prazer e até a próxima. Vamos embora, Douglas Pierre.